Ok. Tá. Ó, só falando assim, tem várias formas de você abrir um arquivo novo no AutoCAD. Aqui nessa setinha ele vai me oferecer depois de um tempo quais são os templates que eu usei para abrir. Os templates são, na verdade, configurações. É um arquivo que já vem com algum tipo de configuração. Eu posso ir aqui no Browse Templates, mas eu vou nesse botãozinho aqui em cima, ó. Ele vai abrir e vai mostrar por padrão a pasta de templates do AutoCAD. Eu vou pegar esse daqui, tá? ACAD ISO, .dwt, que ele está pelo menos configurado para o sistema métrico. Já ajuda do que pegar um AutoCAD configurado para o sistema imperial, tá? Pronto, abriu aqui. O de vocês vai estar aqui no Home. E aqui a gente pode revisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. A gente viu a importância da linha de comando aqui embaixo e da tela, que é mais importante do que esses elementos que estão aqui em cima. A gente pode acessar todos esses elementos via linha de comando, tá? E tem, enfim, e a gente sempre as coisas vão estar acontecendo na linha de comando. Se você chama um comando line, você pode clicar aqui na linha, você pode digitar line ou pode digitar L aqui na linha de comando e ele vai abrir e vai te perguntar aqui embaixo, te pedir para especificar o primeiro ponto. A gente especificou os pontos clicando na outra aula e na hora de sair a gente pode apertar o Enter, o ESC, a barra de espaço ou o botão direito do mouse e apertar Enter aqui de novo para você sair do comando, tá? Tem outros programas bem parecidos com o AutoCAD que quando você aperta o ESC, o Rhinoceros, por exemplo, que quando você aperta o ESC, em vez dele, ele não deixa o que está desenhado, ele cancela esse comando de desenho. Então aperte barra de espaço, que está sempre perto da mão esquerda, no meu caso, que sou destro, ou da mão direita de quem é canhoto, e está no meio do teclado, vai dar certo para a maioria dos casos, tá? A gente viu opções de seleção de comandos. Quando eu venho eu posso clicar em objetos e sair selecionando eles. Por padrão, o AutoCAD adiciona elementos à seleção. Para desfazer a seleção, a gente aperta ESC, ele libera tudo. Para tirar alguma coisa da seleção, é com o Shift apertado. Se eu tenho coisas selecionadas aqui, seguro o Shift e clico. Com o Shift ele vai aparecer um menuzinho do lado do cursor, não vou conseguir mostrar, mas vocês podem olhar com o Shift apertado. Você chega em cima de uma coisa que está selecionada, aparece um menos, tá? Outras coisas não são selecionadas, coisas novas, e você vai montando sua seleção. E a gente viu só o comando delete, né? O botão del ou delete, dependendo do seu computador, que vai apagar os elementos que estão selecionados, tá? A gente viu também as seleções por box, por janela. A gente clica na tela uma vez e abre o box. Se ele está sendo aberto da esquerda para a direita, ele seleciona só o que está completamente dentro do retângulo. Se a gente seleciona no outro sentido, ele seleciona o que está dentro e o que está cortando. Basta que o retângulo corte, que ele vai tá selecionando, tá? Isso também é muito parecido em muitos programas da nossa área, pelo menos, né? Tem um comando que é o zoom. Eu gosto de pegar ele pela a linha de comando. Z-Enter é Enter. Ele vai enquadrar tudo que eu tenho na tela. Isso é bom vocês lembrarem, porque quando vocês estiverem perdidos no AutoCAD, aí vocês vão para esse, né? Tem hora que você some e tal. Tem horas que mesmo assim o desenho some, mesmo com os extends. É quando eu tenho uma situação assim, ó, que eu vou simular aqui. Eu tenho um elemento desenhado em um ponto, em um lugar da tela, e tenho outro elemento desenhado em outro lugar da tela. Quando eu dou zoom extends, aqui eu ainda consigo ver esse elemento e aqui do lado, com um pouquinho de força, dá para ver o outro. Mas às vezes eles estão tão distantes que você não enxerga nada. Aí a gente tem que procurar entender o que é que está fora, né? O que é que está longe do nosso
da nossa região de trabalho para apagar e continuar. Tá? Aqui são os comandos de. A gente tem os comandos de desenho e os comandos de modificação. Por incrível que pareça, a gente passa mais tempo, a gente edita às vezes mais com os comandos de edição do que com os comandos de desenho. Às vezes a gente consegue desenhando poucas linhas e modificando essas linhas, e isso tem uma maneira mais imediata de trabalhar. A gente já viu os comandos de edição. O erase é o comando que a gente usaria para deletar. A gente viu o join e o explode, que foi uma das situações que o explode é usado. Que é você tem uma polilinha, a gente viu a diferença entre linha e polilinha. A polilinha assim, tem uma série de recursos a mais. Eu posso fazer arcos aqui, ó, com a polilinha também. Mudar o modo aqui para linha, ó. Ele está line agora, eu volto para linha, para desenhar a linha aqui. Desenhar qualquer linha. Você pode fazer esses elementos, uma série de elementos diferentes, e eles são um objeto único, tá? E a gente viu que a gente pode transformar eles em objetos simples pelo comando explode, que está aqui nessa parte aqui do menu. Ele vai transformar isso daqui em coisas separadas. Tá? E você pode juntar também, selecionando todos, aperta o comando join, e isso aqui volta a ser uma polilinha. Certo? Tem uma interface, uma interface de propriedades que eu posso ativar ela com Ctrl 1 ou digitando PRO e dando Enter, ele vai abrir esse menu de propriedades aqui. Ele me dá algumas informações interessantes, ó. Eu clico num objeto, ele vai me dizer que esse objeto é uma polilinha. Ele vai me dizer que ele vai me dar coordenadas dos vértices, tá? Do vértice 1, ele está aqui no vértice 1, e você consegue caminhar, fechar essa janela daqui, pelos vértices, ó, por esse X, ele está me dizendo qual é a coordenada de cada ponto de uma polilinha, mas ele me diz o tipo de objeto também. Se eu clico numa linha, ele vai me dar aqui, ele vai me dizer que é line. Se eu clico em mais de um tipo de entidade, é como esses objetos são chamados, ele está dizendo que que tem mais de um tipo, tem dois objetos selecionados, e aqui eu posso pegar só as linhas aqui para modificar aqui dentro, ou só a polilinha, no caso é uma de cada, né? Que tem aqui. Essa interface, às vezes, ela é interessante de se usar, essa do Properties, que eu consigo ver uma série de propriedades que a gente não falou sobre elas ainda, mas a gente vai falar durante o curso, tá? Eu vou fechar ele aqui de novo. E outra maneira da gente descobrir e falar, vou desenhar aqui mais um círculo com a letra C, com o comando C, Enter. Cliquei no centro e fiz o raio. Um arco por 3 pontos, né? Um retângulo, que a gente tem aqui, ó. O retângulo é o comando REC, ó. Rectangle. Vamos voltar. O comando ele tem um atalho REC, ele é um retângulo. Ele está aqui em cima, ó. Eu vou pelo atalho REC, que eu gosto de atalho. E eu posso clicar num ponto qualquer e digitar digitar as coordenadas de algumas maneiras para ele aqui. Você clica nesse botão aqui em cima, ó, e escolhe um template que vai se chama ACAD ISO. Escolhe esse template para ele estar em metros e facilitar todo mundo estar trabalhando junto, tá? Mostrar aqui o comando retângulo, ó. Eu cliquei aqui, se eu clicar em 2 pontos, ele me dá um retângulo com uma medida qualquer, tá? Com a medida dos pontos que eu cliquei. Se eu clicar aqui no retângulo e clicar no ponto, eu posso fazer essas medidas de duas maneiras. Eu posso, ele já está aqui, tá vendo que ele tem uma interface aqui que eu consigo digitar um valor para ele.
Eu posso digitar aqui, por exemplo, 900, e com a tecla Tab eu ir para a altura e digitar aqui, sei lá, 450. E dar Enter e ele vai me dar um retângulo com essas medidas exatas. Tá? Tem outra maneira que eu acho que vale a pena saber, que ela é mais comum. Essa maneira, se alguém quiser usar um NanoCAD em casa, o NanoCAD Free, por exemplo, não vai ter esse atalho rápido. No Rhinoceros eu acho que também não tem, não é, Isana? Essas coisas aqui de aparecer essas medidas para eu digitar aqui na tela já tem no 8? Não, né? O que aqui tem já? Bom, no 7 não tinha, no 8 tem. Eu não sei porque eu não uso realmente. Eu sou meio acostumado a digitar aqui arroba e digitar 900. Vou fazer um valor quebrado agora, tá? Vou fazer 900,5, né? Metros, só para a gente falar de outra coisa. É 900,5. Está aqui 900 metros e meio. Vamos supor que seja metros, tá? E aí eu vou botar vírgula 450,3. 400 metros e 30 centímetros, tá? E aqui ele desenhou com as medidas um pouco diferentes, porque eu digitei coisas diferentes na hora de fazer isso daqui. Mas o que é que acontece? Uma coisa importante para vocês pegarem daqui. Eu posso desenhar qualquer ponto por unidades, tá? Usando essas unidades. Esse negócio do arroba não precisaria do jeito que o meu AutoCAD, do jeito que o AutoCAD padrão é configurado, mas ele acaba sendo importante para quando você vai usar outros softwares CAD que são inspirados no AutoCAD e não tem isso daí. O arroba significa para ele calcular aquela distância em relação ao último ponto que a gente clicou, tá? Em vez de pegar essa... Eu tenho aqui um valor absoluto, ó. Eu tenho um valor absoluto, eu tenho um zero, aqui um ponto que é 0,0. Isso aqui é um espaço cartesiano, ou um plano cartesiano, a gente está vendo só em 2D, ele é um espaço, na verdade. Ele sempre pode ter uma coordenada z. E o arroba quer dizer para ele pegar a coordenada relativa. Ele vai considerar como zero aquele ponto, e é justamente o que a gente quer. Eu poderia desenhar uma linha com 1000 unidades, ó, desenhar L aqui. Eu quero desenhá-la com 1000 unidades para cima, com ângulo de 90 graus. Eu posso fazer clicando, eu posso desenhar 1000, jogar minha tecla Tab e digitar 90 graus aqui. Ele vai ficar com 1000 por 90 graus essa linha de cá, certo? Se o programa CAD que você estiver usando não tiver esse recurso, for um programa baseado nessa interface de linha de comando do AutoCAD, por exemplo, você pode digitar o seguinte, ó, 1000, arroba, vou botar o arroba antes, tá? E digitar 1000,0. Opa, estou usando o comando line. Eu estou indo pela linha de comando, que eu aperto L e barra de espaço. Tá, talvez seja a configuração do AutoCAD, eu dou uma olhada aí. Oi? Pronto, então vamos trabalhar tudo com arroba. Mas vamos ver aqui onde é essa configuração. Acho que é Dynamic Input. O seu está com o Dynamic Input desligado, se não me engano. Aperta a tecla F12 e ele vai ligar o Dynamic Input. Delete é D ou só delete? O D vai? O D não vai não. O E vai como erase. O delete é a tecla. Eu acabo usando pela tecla delete do computador. Mas não vai. Você selecionou? Delete não vai.
Gostei mesmo. Pode ver o aluno futucando o programa. Tá. Então eu posso digitar o seguinte, ó. Se eu quisesse fazer essa mesma linha. Bom, vou fazer uma linha a 45 graus. Bom, o que é que eu estou dizendo com esses elementos que eu estou colocando? Eu estou digitando, o meu primeiro valor é a distância percorrida em x, meu segundo valor é a distância percorrida, é a distância do y, a partir do primeiro ponto que eu cliquei, certo? Então, assim, eu vou chamar aqui o comando L, e vou fazer uma linha aqui a 45 graus, vou digitar aqui 1000, 1000, e eu tenho uma linha aqui que está a 45 graus. A distância dela está com 1000 aqui e está com 1000K nessa altura, né? E ela tem uma distância, ela tem a distância dela em x, né? O delta x e o delta y dela são 1000 e ela está por aí. E é isso que significa a vírgula. Assim, se você vai pegar uma coisa importante dessa história daqui, é que o ponto separa inteiro de decimal. A vírgula separa x de y e de z. Um erro comum que vocês podem cometer, que quem está começando pode cometer, é o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma linha que vou botar ela, vamos dizer, 1000,5 e 400,3. Eu vou digitar aqui 1000,5,400,3. Se ao invés de ponto 3 eu botar vírgula 3, ele vai desenhar uma coisa errada para mim, tá? Foi o que ele fez aqui. Não, quase não vai dar para ver isso daqui. Mas o que acontece é o seguinte. Essa linha ela andou 1000,5 no x, 400 no y e 3 no z. Porque eu, em vez de botar ponto, eu botei vírgula. Ele não entendeu que era uma casa decimal ali no último. Isso é um erro comum. Ponto separa inteiro de decimal e vírgula separa x de y de z. Coordenada x de coordenada y de coordenada z. Certo? E essa é a ideia. A gente usa o arroba para ser a coordenada relativa, mas não necessariamente precisa. E a questão está nesse negócio aqui que a gente chama de Dynamic Input, tá? Que é com F12 a gente liga e desliga ele. Eu desliguei ele aqui agora. Se eu digitar o L aqui, tá? E digitar o comando line. Agora, ó, a diferença é que o que eu estou digitando agora está indo direto para a linha de comando aqui embaixo, certo? Não está mais aparecendo aquela interface na tela que o Dynamic Input está desligado. Se eu digitar aqui, por exemplo, 1,1, ele não vai fazer uma linha com uma unidade de comprimento. Ele vai procurar o ponto em relação ao zero absoluto que tem coordenadas x1 e y1, tá? É essa a diferença que vai fazer. Quando você está com o Dynamic Input desligado, ele usa a coordenada absoluta, ele pega aquele valor como se fosse a coordenada do próximo ponto no espaço cartesiano. Quando você está com ele ligado, ele assume que é a coordenada relativa. Se eu tiver com ele desligado, eu tenho que digitar L e digitar arroba 1,1, vai ficar pequenininho aqui, mas ele desenhou seu desum aqui, a gente vai ver que desenhou uma linha com o valor de 1 no x e 1 no y. Tá? Verificando essas informações. Além do properties, eu posso usar um comando chamado list, que é li, o atalho dele, e ele vai estar aqui em utilities, measure, quick select, não, select all,
Quick Calculator. Não é aqui, o list vai estar em... Não lembro. Vai ser, é. Você está no de estudante já? Tá, massa. A gente vê se ele funciona até o final da aula. Tá, eu não lembro onde é que fica esse comando, mas LI, você pode clicar num objeto qualquer, ó, e dar Enter, ele vai me dizer o que é esse objeto. Ele é um círculo, ele está no layer 0, ele tem esse valor de raio, a circunferência é essa, a área é essa, o ponto central está em coordenadas x, y e z definidas aqui. Ele dá uma série de informações sobre esse objeto que a gente clicou. Se eu clicar aqui e fizer um LI, ele vai me dizer que isso daqui é uma... Apertar aqui ele vai dar mais F2 para ele abrir essa janela aqui para mim. Puxar aqui para cima. Ele está me dizendo que agora é uma LW Polyline, é um tipo de polilinha. Ele tem uma área, ela tem um comprimento e ele vai mostrar todos os pontos, vai me dar todos os pontos dessa polilinha. Quando chega num círculo, ele vai mostrar centro e raio, com ângulo inicial e final do círculo. Ele vai mostrando uma série de informações. Esse comando é às vezes útil para a gente entender o que é que está acontecendo. Enfim. Os retângulos que a gente desenhou, se a gente for no list, a gente vai descobrir que eles são, na verdade, polilinhas. Ó. Ele só me ajudou a desenhar rápido em formato de retângulo. Mas ele é do tipo polilinha, uma polilinha fechada, né? Essa daqui é fechada, que é outra informação que é importante. A de cima a gente vai ver que ela está como aberta, ó. Ela é do tipo F2 para ele mostrar isso daqui. Não vai. Não vai junto com o zoom. Vou fazer isso aqui para baixo. Dá um F2 agora. Aí, garoto. Agora ele vai. Agora ele vai. Abrir essa janela. Chamar o list de novo. LI nesse objeto de cá. Ele vai dizer que é uma polilinha aberta, tá? É isso daqui. Tem outro comando. Tem mais dois comandos de verificação que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Um é o measure, que ele está aqui, e ele tem essa opção distance, tem a opção quick, tem a opção distance. Isso daqui é para eu conferir medidas, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a opção distance, measure distance, o atalho disso é DI, e eu pego ele aqui, ó, vou abrir mais essa minha tela de cá, e ele me diz que a distância desses pontos é essa, tá? E me dá uma certa informações. Ele me dá o X e o Y, né, desses elementos que eu cliquei. Eu peguei num elemento vertical, no X ele não andou nada, tá? E no Y ele andou uma certa distância, que está marcada aqui do que eu cliquei. Se eu pegar uma linha inclinada, ó, DI, mesmo comando que eu peguei aqui, eu peguei pelo atalho, cliquei num ponto, cliquei no outro, apertar F2 para ver o que, é que ele retornou aqui melhor. Ele me deu uma distância total e ele me deu a distância em X e a distância em Y. Ok? E em Z também, ΔX, ΔY e ΔZ. Tá? É isso daqui. Ok? Bom, além desse, tem um que eu acho interessante que se saiba, que é um comando que chama id point, id, é esse daqui, ó. Aqui embaixo nesse measure, aqui em utilities, ó, eu clico nessa setinha, ele vai mostrar aqui o id point.
O que é que ele me dá aqui? Ele vai me dar as coordenadas desse ponto. Esse ponto vai estar em coordenadas x, y, z, conforme está aparecendo aqui. Tá? Pode não parecer muito importante isso, mas é. Quando a gente está trabalhando muito longe da origem do AutoCAD, acontecem coisas estranhas. Quando a gente vai trabalhar com referenciamento, a gente tem que saber essas coisas. Tem alguns tipos de trabalho, isso aqui vai ser mega importante. Certo? Ó, aqui no Muda da Disciplina, tem um link para um material de estudo que eu publiquei aqui online. Instalação do programa, básico da interface, usar o AutoCAD em inglês. Tem um link aqui mostrando como muda o idioma. Aqui a gente vai, são os tipos de arquivo que ele trabalha, né? Ele trabalha por padrão com o arquivo DWG. O AutoCAD é esse arquivo que a gente vai salvar. Ele tem um outro padrão que é o DXF, que é um arquivo que é muito útil para você trocar informações do AutoCAD, como por exemplo com o QGIS. Alguém falou aqui que fazia esse trabalho. Tem que usar um outro formato que ele salva também. Esse daqui é o formato dos templates, que ele é um arquivo igual ao DWG. Ele só muda um formato para organizar, para uma organização interna do AutoCAD, mas é um arquivo com configurações. E tem um arquivo chamado CTB, que é o arquivo que você usa para configurar a espessura de linha dos seus desenhos, tá? Essa parte aqui toda a gente já viu. Ele tem menus e ribbon, tem a tela gráfica, tem interface de entrada de dados e ele tem um sistema de coordenadas, que é essa relação do zero do AutoCAD, né? Do X e do Y. Ele trabalha com com esses elementos, tá? Eu tenho aqui navegação utilizando o mouse, a gente viu como é que funciona. A gente usa a roda do mouse para aproximar e afastar de um desenho. E como é que a gente utiliza comandos. Os comandos que estão nesse guia, ele tem o nome do comando, e quando esse comando tem um atalho padrão, fica entre parênteses aqui o atalho. Então, o comando zoom, eu não vou digitar o zoom, eu vou digitar Z para chegar no comando. Eu mostrei aquele zoom extend para vocês. O comando pan, que também a gente não precisa usar esse comando, mas ele é um comando de navegação. Ele equivale a você apertar com a roda do mouse, tá? Apertar, segurar e arrastar, ele vai mover o seu desenho na tela. O Orbit, ele é só para a parte de 3D, mas é para você orbitar ele em 3D. Não vou mostrar ele, mas é um comando de navegação útil. Como é que você seleciona? LMB é o botão esquerdo do mouse, né? Left mouse button. E Shift LMB para seleção através de janelas. Apagar a tecla Del ou Delete ou o comando Erase. O nome do comando internamente é Erase. E o atalho dele é a letra E. Tá? E aqui são esses comandos que a gente viu com os atalhos. Comando Line, Polyline, Circle, Arc, o Dist e o ID. Foram esses que a gente viu. Não viu o comando List aqui, né? Ele está aqui. Desse aqui não viu o comando List, tá? Tinha-se sempre um exercício de trabalhar com coordenadas no AutoCAD. Eu não vou fazer com vocês, mas você desenhar essas peças daqui, esses desenhos, sem simplesmente desenhando polilinhas contínuas e arcos, só pelas coordenadas, né? Que é mais ou menos o que a gente viu, aquela história de a vírgula vai separar os valores das coordenadas. Por exemplo, na aula passada, quando eu fiz uma medida parecendo com essa sala, por exemplo. Só que, como é que eu faço para fechar a. Tá. Eu quero fazer uma fórmula com as linhas, e
aí, só que no final É, eu fechar você as duas extremidades. você está trabalhando com polilinha, Aí ele vai você ter o vai comando fechar close daqui. aqui, ó. Ah, no close. Ou você vai aqui para cima desse botão aqui, ó. Aí quando já tá aí, já fecha automaticamente. É, ele já está fechado. Deixa eu ver aqui o LI se ele fechou de fato. Opa, LI de list e clico aqui. Ele está como open ainda, tá? Eu tenho que dar um comando para fechar ele ainda diferente do que ele tem aqui, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Closed no, posso botar aqui para closed yes. Ele vai estar fechado agora. Como? Ele ficou aberto. O close ele fecharia. Agora no comando line, deixa eu ver se ele tem aqui. Ele tem também um close aqui, ó. Você clica no close, ele vai para o último ponto, pro primeiro do último pro primeiro e fecha. Aí eu aperto o C e o Enter. Pode ser, pode ser. Você entra, Não foi. ou clica aqui embaixo. Então, você entra, ele vai. Você entra, ele vai. Ou clica em cima da linha de comando mesmo, que ela responde ao clique também, em cima da opção close na linha de comando. Certo? Então é E isso como é que eu daqui. faço para selecionar todas as áreas? Todas as arestas. Você quer selecionar todos aqui do meu desenho? Se eu quiser selecionar tudo aqui do meu desenho, eu aperto Ctrl A, que ele seleciona tudo. Se eu quiser selecionar todos, é, aqui, como eu desenhei com linha, cada linha é um elemento diferente. Eu vou ter que selecionar todos. Nesse caso aqui, eu posso usar uma janela de seleção da esquerda para a direita e selecionar todo mundo. Nesse daqui que eu desenhei como polilinha, ele já é uma entidade única. E aí a gente seleciona ele, clica em algum lugar que ele já vai selecionar. Tá? Ok. Pronto. Dessa parte de coordenadas cartesianas e polares, eu vou mostrar, na verdade, só um truque de coordenadas polares. Se eu quisesse desenhar uma linha com 3 metros, mas eu vou apagar tudo e desenhar isso aqui de novo. Num ângulo de 45 graus, como é que eu faria isso? Como é que eu poderia fazer por entrada de comandos? Eu poderia fazer de duas maneiras. Eu vou apagar tudo e vou dar um zoom aqui pertinho de um elemento aqui para eu enxergar melhor o que eu estou desenhando, tá? Eu apaguei tudo, apertei Ctrl A e depois apertei a tecla Del. O Ctrl A seleciona todo mundo. Eu vou desenhar uma linha aqui, chamei o comando Line. E aqui eu estou com minha linha para desenhar. Ele quer que eu especifique o próximo ponto. Eu vou digitar aqui arroba, porque eu não estou com o meu Dynamic Input ligado. Eu vou digitar 3, que é a medida dele. Eu vou digitar esse sinal aqui de menor que aqui ele está querendo dizer ângulo. E aqui eu vou digitar 45. E ele vai me dar uma linha, ela está bem pequenininha aqui, mas ela tem, se eu medir aquela aqui DI, ó, ela tem 3 metros e o ângulo no plano XY é de 45, tá? Se eu medir ela aqui vou medir com DI, se eu fosse medir ângulo, não vamos medir ângulo disso daqui. Ele já deu ali o que a gente precisa, certo? Então aqui a distância, que é esse que está aqui, eu chamo por DI, mas é essa distância, eu calculo ela, eu chamo pelo comando, isso serve para eu conferir se meu desenho está certo. Isso serviria para qualquer medida e qualquer ângulo, ó. Ficaria aqui chamado o comando line, vamos dizer que eu vou ter 8,45 com um ângulo de 30 graus, eu digito isso assim, ó. 8,45, 30 graus. Tá? E aí, quando eu der Enter, ou barra de espaço, ele vai desenhar. Ele desenhou errado, né? Ele desenhou errado pelo seguinte, eu queria desenhar arroba 8,35, foi isso que eu botei,
com um ângulo de 30 graus. Agora ele está certinho aqui, tá? Então, nesse modo, precisa lembrar do arroba na hora de desenhar. Em alguns outros programas, vocês vão precisar usar esse método de desenho. Aqui no AutoCAD, se você tiver com o Dynamic Input ligado, F12, você vai ter outras maneiras de lidar com esse ângulo, que é o digitar 8,45, apertar a tecla Tab e dizer que é 45 graus. O meu ângulo ele vai estar aqui desenhado com essas medidas, tá? Se o CAD tiver esse recurso, não tem por que não usar, mas tem programas CAD que não vão ter esse recurso e que são inspirados no AutoCAD, na linha de comando, isso daqui vai ser padrão, tá? Ok. Tem mais uma coisa aqui que eu queria. Pronto. Agora, agora que a gente já viu um pouco dos comandos de desenho, eu queria mostrar para vocês um pouco dos comandos de edição. Tá aqui em duas partes. Na verdade, tem mais aqui, né? Edição parte 2 aqui que a gente vai ver depois. Mas ele tem um arquivo de exemplo. Esse link está no Moodle, tá? Vai lá no Moodle. É material. É esse link daqui, ó. Material de estudo AutoCAD. E aqui a gente vai chegar nessa página que eu estou mostrando para vocês. Nessa daqui. Aí vai ter uma aula 1. Vai ter. Na aula 2 vai ter esse arquivo de exemplos dos comandos de edição. Tá? Baixa esse arquivo, clica com o botão direito, salvar link como. E aqui eu vou dar Modify Commands, são os comandos de modificação. Tá? E abre esse bichinho. Eu posso ir nessa parte aqui em cima. Eu posso ir aqui do lado, vai ter um Open. Ou eu posso digitar Ctrl O, que ele vai abrir também, tá? Modify Commands está aqui. A gente vai abrir e a gente vai fazer alguns desses. Pode ignorar, tá? Esse negócio que ele vai falar. A gente não vai ver todos esses comandos aqui, mas a gente vai ver os principais deles. Ok? Pode ignorar. O que que apareceu? Deixa eu ver.
Conseguiram abrir esse bichinho daqui? Ó, isso aqui é só um passo a passo para a gente conhecer alguns comandos, como é que a lógica desse que esses comandos funcionam. E o negócio é o seguinte, eu vou chegar aqui, antes, depois, você. Você vai chegar nessa parte aqui do desenho e ele vai estar igual ao primeiro e eu tenho que deixar ele igual ao segundo, tá? Esse daqui, por exemplo, eu tenho que selecionar esses três bichinhos e apertar a tecla Del, ou esses três aqui, ou, como ele está dizendo aqui, Erase, ou a letra Enter, e o que está vai ficar, né? É uma explicação do que fazer. Esse Explode, a gente viu ele para polilinha, mas ele funciona também para blocos. Ó. Eu tenho um bloco aqui, que é um objeto, é um conjunto de elementos desenhados. Você não vai desenhar, provavelmente não vai desenhar uma cama no AutoCAD, você vai pegar um bloco. Você não vai desenhar uma peça sanitária, geralmente. Você vai pegar um bloco pronto e vai inserir um desenho de um vaso, né, de um elemento assim. E você também pode explodir blocos. Olha, ele quer que eu saia desse objeto único para esse daqui. Então, esse aqui é o comando, ele está aqui como bloco, ó, block reference. Eu aperto X, Enter. Ele agora são elementos formadores do bloco, tá? Aqui, para ele ficar, ele não está ainda exatamente igual a esse outro, ó. Isso daqui ainda é uma polilinha e aqui ele tem como linhas. Então eu tenho que chegar aqui e explodir de novo com a tecla X e agora eu estou com o desenho igual ao outro, tá? Bom, a gente chega no primeiro comando dessa listinha aqui que a gente está de comandos de adição, que é o comando fillet. Daqui. Tá, bom, podia começar com o move, com o copy, mas o fillet eu acho que ele é mais... Você precisa informar menos coisa para ele. Eu estou começando nesse desenho e eu quero terminar nesse desenho aqui, que tem um raio de 1 entre esses dois, tem um raio de 3 entre esses, tem um raio de 1 nesse daqui, e aqui eu tenho um ângulo reto no final, usando o comando fillet, tá? O exercício é esse. Tem várias maneiras de a gente fazer isso daqui, uma delas é usando o comando fillet. O que é que o fillet faz? Vou apertar F Enter, o atalho dele está aqui do lado, ó, qual é o atalho, e ele entrei num comando chamado fillet, e ele está me dizendo aqui, ele me dá algumas opções, me pede para eu selecionar um primeiro objeto. Ele me dá uma informação aqui antes, ó, que tem um raio de 1. Que ele vai fazer
esse abaulado, né? Essa curvatura entre as duas linhas com um raio de 1. O raio está configurado aqui, e aqui nesse exemplo, ó, eu tenho um raio de 1. Eu vou clicar no primeiro elemento, ele vai pedir para eu teclar o segundo elemento. Eu vou fazer aqui, e ele vai fazer um raio de 1. Ó. Repare que ele estica as linhas. Ele está esticando essa linha daqui de baixo até esse raio de 1 encontrar de forma concordante essas duas linhas, certo? Concordante quer dizer basicamente o seguinte, que essa linha daqui, ela é uma tangente a esse círculo de cá, né? Esse círculo formado por esse arco daqui. Ela é tangente, ela é perpendicular ao raio, é a mesma coisa, né? Você sabe as propriedades dos arcos, dos círculos, da geometria. Essa é a ideia de concordância. Ele vai fazer esse arco concordante. Tá. Esse daqui de baixo, ó, eu faço do mesmo jeito, ó. F Enter, ele já está aqui como 1. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui. E ele vai cortar o excesso dessa linha para ela ficar com o raio 1, certo? Ó, tem uma coisa aqui no fillet que é o seguinte, ó. Eu vou fazer duas linhas aqui cruzando aqui do lado só para a gente conversar sobre esse assunto. Tirar o F8 daqui. Eu tenho duas linhas aqui, tá? E a questão é a seguinte. Eu vou selecionar essas duas linhas para fazer um fillet, certo? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o raio aqui, ele vai fazer o raio aqui, ele vai fazer um raio, sei lá, aqui ou aqui, tá? O que é que ele... a pergunta é, onde é que ele vai fazer o raio? Eu quero juntar essas duas linhas, elas estão se cruzando. Eu quero com um fillet de raio 1, para a gente não mexer no raio. Onde é que ele vai fazer? Alguém sabe? Alguém que já mexe com AutoCAD sabe o que é que ele vai fazer? Ou qual é a resposta para isso? A resposta é depende. Tá? Alguém sabe? Tem alguém aqui que já mexe com AutoCAD que lembra disso aqui? Acho que não, né? Então vou mostrar logo. Eu vou chamar o fillet, ó. Eu vou clicar. Isso vai depender de onde é que eu vou clicar no meu fillet. Se eu clicar aqui para selecionar esse elemento e vamos dizer aqui para selecionar esse, ele vai manter essas duas partes. Vai fazer um raio aqui, tá? Se eu clicasse nesse mesmo lugar aqui, nessa mesma posição, quer dizer, para cá desse ponto central. Aqui eu tenho um ponto central que vai guiar meus elementos. E se eu estou para cá desse ponto central nessa linha, e estava para cá desse ponto central nessa, o resultado foi esse. Se eu tiver para cá nesse ponto central, ó, selecionar essa daqui no mesmo lugar, mas essa outra, em vez daqui, eu selecionar ela cá, ele vai fazer esse elemento, esse arco aqui, certo? Essa é a diferença que não está ali nesse elemento. Então, fillet aqui e aqui, ele fez meu arco aqui, ok. Fillet aqui e aqui, ele fez meu arco aqui, embaixo. E eu poderia fazer todas essas posições, ó. F, aqui, aqui. O fillet está aqui. F, aqui, aqui. São todas as posições possíveis para essas duas linhas de fillet. Depende do lado da linha que você clica, ok? Pronto. Vamos voltar para o nosso problema daqui. Agora eu tenho que mudar o raio. Eu tenho que fazer um raio de 3 metros, tá? Então eu vou fazer F Enter para chamar o fillet. E ele tem uma opção aqui que é o do raio, ó. Me permite mudar o raio. Então eu vou clicar aqui nessa opção, vou digitar 3, Enter, e agora meu fillet está com o raio 3. Eu clicar aqui e aqui, ele vai dar um raio de 3 metros. Se eu digitar LI aqui para ver um list, ó, ele está com um raio de 3 metros, tá? Ele está assim. Se a gente checar nos outros, aqui, LI, um raio de 3 metros, um raio de 1 metro aqui, perdão. LI, raio de 1, e a mesma coisa no de baixo,
tá? Em vez do LI, a gente pode PRO, Properties. Aqui nas propriedades eu posso clicar em um elemento desse e ele vai me dizer aqui que isso é um arco, é um objeto arco e que o raio dele tem 3 metros também. É outra maneira de a gente pegar informações sobre os elementos, tá? Ok. Agora aqui embaixo eu quero um canto reto. Você não entendeu o que, Zana? Me diga aí que eu te respondo. Eu entendi como é que deixa, tipo, não é dodada com arco de arredondamento correto. Tá. Eu digitei o comando F do fillet, F Enter. Ele me dá aqui uma opção raio, ó. Antes de clicar nos elementos, eu clico aqui em raio, ou aperto R Enter, e ele vai te perguntar Specify Fillet Radius. E aí você vai digitar o valor que você quer aqui, e ele vai ficar com o raio que você quiser, tá? 3, Basta digitar 3, que ele já vai para 3.000, tá? Aí você clica nos dois elementos, ele vai fazer, tá? Tem situações que o fillet não vai aceitar. Se eu fizer um fillet aqui de raio 10, ele vai me dar um erro, ó. F enter, R enter, F enter, R enter, 10. Aí eu vou clicar aqui, aqui, e ele vai me dar um erro. Fillet radio is too large. Ele vai ficar grande demais para essas retas que eu estou aqui. Se eu encupridasse essas retas para um lado e para o outro, ele ia aceitar. Uma hora ele ia aceitar, né? Ele ia ter espaço suficiente. Porque ali ele teria que apagar a reta inteira, né? Para fazer isso aqui. Aqui, voltei. E aqui eu tenho uma situação especial do fillet, que na prática eu acredito seja mais usada. Eu tenho que juntar eles, ó, num canto retinho. Essas duas linhas aqui. Eu vou usar F Enter, R Enter, 0. E agora eu tenho um fillet de raio 0 que simplesmente junta meus elementos em um canto, tá? Faz o cantinho certinho para esses elementos. Ok? Bom, é mais ou menos isso. Tem um comando similar chamado chanfa. Esse aqui eu vou mostrar, mas eu não acho tão importante ele. Que ele é similar ao fillet, tá? O atalho dele padrão é CHA. E aí ele vai ter aqui duas distâncias para mim, ó. Uma distância de 1 em 1. E ele vai fazer um chanfrado, por exemplo, nessa ponta de cá, ó. Isso daqui tem medida 1. E isso daqui tem medida 1. Que é basicamente isso. Se eu quiser fazer um chanfro com medidas diferentes, eu vou chamar CHA. E assim como eu acerto... Sumiu, né, a tela? Ele é muito parecido com o fillet, só que ele recebe duas distâncias. E eu posso acertar minha distância aqui. Eu clico aqui em distância. Minha distância 1 eu vou deixar como 1. E minha segunda distância eu vou deixar como 2. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir para eu selecionar duas linhas. Essa primeira daqui, ela vai ser a linha que corresponde ao chanfro de 1, a esse daqui. E a segunda que eu clicar vai ser o de 2. Se eu clicar assim na ordem certa, ele vai fazer exatamente isso, tá? Se eu tivesse clicado na ordem contrária, eu cancelei aqui o comando, ele voltou, mas ele está 1 e 2 aqui. Se eu clicasse na ordem contrária, ele ficaria errado, né? Clicasse o 1 primeiro aqui, ele ficou aqui e tal. E o 2 do outro lado. Mas assim, não acho que seja tão usado, tá? Não vou ficar tanto tempo no comando chanfre. Vamos
E o comando offset, que é também um pouquinho diferente, tá? Desse daqui. O comando offset, o que eu vou fazer é o seguinte. Cadê procurar ele? O comando offset. Eu começo com esses dois elementos aqui e eu vou ter que chegar nesses resultados finais usando o comando offset. O comando offset é sobre cópias paralelas de um objeto, tá? O que ele faz é o seguinte: ele permite que eu selecione uma linha ou uma polilinha. Eu vou começar com a linha embaixo, tá? Então eu tenho que fazer isso aqui ficar aqui. Eu tenho que descobrir essa distância de cá. Eu vou com o DI e descobrir que essa distância é 1 metro por 1 metro, ok? Eu vou fazer esses elementos aqui. Eu vou chamar o comando offset pelo atalho O, tá? Ele está aqui em cima também. O offset é esse daqui, ó. DI, Enter. É o mesmo comando que eu peguei aqui, tá? É o distance aqui em cima. Só que eu estou fazendo pelo atalho. É o mesmo comando que está ali. Clicando aqui é a mesma coisa. Só que é um pouco diferente, né? Aqui. Tem que dar um clique a mais. Então ali é 1 metro. Eu vou apertar a tecla O. E ele vai me perguntar aqui. Vai pedir para eu especificar a distância do offset, tá? Que é o caso mais comum dele. Pode ser através de um ponto e tal. Eu vou dizer que minha distância é 1, Enter. Ok. E aí ele vai ter 2 cliques para fechar o offset. O primeiro que ele está pedindo aqui é selecione o objeto para fazer o offset. Eu clico no objeto aqui e depois ele vai pedir para eu escolher o lado. Para onde é que eu quero copiar, fazer o offset desse elemento? Pelo meu guia é para o lado direito, né? Aí eu clico aqui. Depois eu posso clicar de volta no último, ó. Eu cliquei, chamar de novo para cá. 2 cliques, um no objeto e o outro no lado que eu quero fazer o offset, tá? Vale a pena clicar no vazio para fazer um offset para não correr o risco dele pegar nenhum comando de precisão, pegar alguma coisa que me leve para outro lugar. Mas essa ideia que eu fiz um a mais, vou apagar o que eu fiz a mais, tá? E faria a mesma coisa de cima para baixo. Ó, Enter. Ele está me pedindo de novo, especifique a distância do offset. E ele está dizendo aqui nesse finalzinho que se eu apertar Enter direto, ele vai ser o valor 1. Esse aqui é o último valor que eu usei para fazer um offset. Então aqui eu aperto Enter, venho daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aqui eu termino, tá? Tá, esse daqui. Esse é um exercício com o comando offset. Ok? Tranquilo esse daqui? Querem que eu repita? DI. DI. Aqui, ó. Sim, mas eu disse que a distância era 1, dá para fazer. Esses comandos aqui, ó. DI, ID. Esses comandos aqui que a gente viu até agora, tá? Agora a gente está vendo esses de cá. Esses aqui. A gente viu até aqui. O offset. Eu peguei ali a distância só. Poderia ter pego por aqui, ó. Distance. Ou até esse quick. Esse aqui o pessoal gosta também, ó. Ele me dá as distâncias, 1 metro. Você vai passando nas coisas, ele vai te dando distâncias, né? Aqui, você vai passando aqui no meio, ele vai te dando algumas medidas, tá? Ok, então o que eu fiz foi isso, apertei a tecla O. Ele pede qual é a distância do offset. Eu botei 1.
E aí fui clicando objeto e o lado que eu quero dar offset, tá? São 2 cliques. Objeto, o lado, objeto, o lado, objeto, o lado, objeto, o lado, tá? A mesma coisa para se podia continuar nesse daqui, só clicando no objeto, pego o último. Esse comando é muito usado mesmo. E aqui, ó, eu tenho um outro exemplo que é com a polilinha. Eu tenho uma polilinha aqui fechada e eu vou pegar a distância dela também com DI, daqui para cá. Pega ela aqui na diagonal, ó. Ele vai me dizer que a distância em x e em y é meio, tá? Ponto 5. Ó, Enter. Ponto 5 como distância. E eu vou clicar no objeto e clicar se eu quero para dentro ou para fora dessa polilinha fechada o meu offset. É para dentro. Vou mais uma vez para dentro. Mais uma vez para dentro. Mais uma vez. E consigo ir até aqui. Mais do que isso eu não consigo, ó. Para dentro. Porque uma das medidas ia sumir, ó. Essa medida que sobrou aqui, ela tem ponto 24. Aqui, ó. Se eu desse um offset de 1, de meio, ela ia sumir, tá? Essas linhas estão ficando, essas linhas aqui na vertical, ó, elas estão ficando uma unidade menor cada vez que a gente dá offset. Né? Porque a gente pega meio de cima, meio de baixo, elas estão ficando, todas as linhas estão ficando uma unidade menor do que a correspondente anterior, por causa do offset. Então, esses offsets internos, ele tem um limite. Se fosse externo, eu não teria. Eu poderia fazer offset daqui para fora, ó. Enfim, até a memória do computador se entupir de elementos. Aqui não vai ter um limite para fora, mas para dentro tem. Isso vale para arcos. Eu não posso fazer. Eu tenho um círculo aqui. Eu não posso fazer um offset que seja maior do que o raio desse círculo. Senão ele vai dar erro. Aqui eu posso. Aqui eu posso. Quando esse raio ficar menor do que meio, menor ou igual a meio, eu não vou conseguir mais fazer offset para dentro do círculo. O que é que você não entendeu? Você aperta em F7 e Não. Você não. O nome do comando é offset. O atalho dele é a letra O. Eu estava ouvindo F7. Tá? E você faz cópias paralelas dos objetos. Ele vai pedir uma distância, depois um objeto e um lado. Um objeto e um lado. Essa é a lógica dele, ó. Voltando aqui para a lógica do offset. Apagar isso aqui que eu fiz. Apagar isso de cá também. O que eu fiz foi Enter. Aí eu botei aqui qual é a distância do offset que você quer. Nesse caso é 1 metro, porque eu já medi. E aí eu clico no objeto e depois ele vai perguntar qual é o lado que eu quero fazer essa cópia paralela. E aí eu clico em qualquer lugar aqui de um lado desse elemento. Pronto. De cima para baixo também. Isso aí é. Aqui, ó, Enter, ponto 5, e aqui eu vou nessa sequência de cá. Tá? É isso daqui, ok? Acho que tem um a mais aqui para fora. Esse é o comando offset. Você aperta O, Enter, aí a distância e uma distância aqui. Pronto. Aí você seleciona.
Aí você vai clicar qual é o lado que você quer. Você pode fazer essa forma paralela para cá ou para cá. Aí você clica aqui. Aí você clica de novo nesse último agora. E aí você vai escolher o lado. Aqui para dar um zoom é só botar os dois dedos. Para quem trabalha com pad, eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar com pad no programa cá. Não, mas eu tô com mouse. Tu tem que renovar todo ano. Vou fazer em casa. Tá. Você mandou os seus documentos para lá? Tem que mandar para fazer matrícula. Eu acho que sim. Você tem que ir no site educacional e mandar seu comprovante de matrícula. Tá. Eu já tenho tempo para ver. E nessa situação, se a gente quiser já... Por exemplo, tem uma paralela, né? A gente volta pro site para fazer a próxima. E se a gente quiser já fazer 5? Aí é outro comando, depois a gente vê. Tá. O comando move e copy são muito parecidos. E eles estão agregados aqui por uma razão, tá? Eu tenho o comando move aqui, e minha ideia é mover esses elementos para eles ficarem, sair daqui e ficar nessa sequência, tá? Qual é a lógica do comando move? Vou fazer aqui uma coisa do lado. Eu tenho um objeto aqui do lado qualquer, pode ser um círculo. Eu vou chamar o comando move com a letra M, Enter, e ele vai perguntar quais são os objetos que eu quero mover. Eu vou selecionar meus objetos e ele continua aqui pedindo para eu selecionar objetos. Só o segredo é ver o que é que está acontecendo na linha de comando. Ele continua pedindo para eu selecionar objetos. Eu posso incluir ou excluir objetos da seleção. Incluir, nesse caso, eu tenho um objeto. Poderia incluir objetos nessa seleção e depois apertar o Enter. E aí ele vai perguntar o primeiro ponto que eu quero, o ponto base do meu deslocamento. Eu vou botar um ponto qualquer aqui. E aí ele vai pedir o ponto final, tá? O deslocamento nesses ambientes de desenho vetoriais, na verdade, é um vetor, tá? Eu poderia ter clicado em qualquer dois pontos que tivessem a mesma distância, tá? E a mesma direção e o mesmo sentido, que o movimento ia ser igual, tá? Ele se moveu daqui para cá, o objeto se moveu daqui para cá. Qualquer dois objetos que tivessem essa mesma distância, ele ia se mover. E aqui, acho que é um bom momento para a gente falar dos snaps, tá? Tem um negócio no AutoCAD que, se eu tenho uma linha aqui e eu tento achar essa linha, vou desligar meus snaps, vou apertar F3 aqui para ele desligar. Se eu tentar fazer essa linha coincidir com essa, por mais que eu dê zoom, o AutoCAD não funciona assim. Quando eu for olhar, tem uma diferença entre essas duas linhas que eu cliquei, tá? E vai ter sempre. E para isso a gente ativa um negócio. Ele vem ativado por padrão, que eu ativo aqui no comando F3, ou aqui embaixo nesse íconezinho aqui, ó, que é o que ele chama de Object Snaps, tá? Então, se eu quero, vou desconfigurar aqui todos os meus Object Snaps, tá? Não tenho nada ativado. Então, se eu tenho uma linha e eu quero pegar exatamente os pontos finais e iniciais dela, eu tenho que ativar aqui, ó, um negócio chamado Endpoint. Se eu estou com isso aqui ativado, eu estou no comando linha, ele aparece um quadradinho aqui, ó, indicando que ele está pegando com precisão o final dessa linha. Se eu quero pegar o meio da linha, o ponto central de uma linha ou de um arco, eu tenho que ativar o midpoint, tá? Que é esse outro daqui. E esse daqui eu tenho uma linha, ó, agora eu tenho o ponto final, os dois pontos, o ponto inicial e final, como queira, e aqui eu tenho o midpoint também, o ponto do meio desse elemento, tá? Nesse íconezinho aqui a gente consegue configurar
o Object Snap, tá? Eu tenho aqui, se eu quiser um centro de um círculo ou de um arco, de uma figura geométrica que tem de fato um centro, eu clico nisso daqui. Ele tem também o centro geométrico de uma figura fechada. Ele tem um node. Isso aqui funciona para objetos de ponto. Esse aqui a gente fala depois, quando a gente falar dos comandos de divisão da reta. Esse aqui deixa para a gente falar depois dele. Aqui eu tenho o quadrante, ó, que ele vai pegar, baseado no meu XY que eu tenho, né? Ele vai pegar os 4 pontos de quadrante da circunferência. Isso é equivalente a esse daqui, ó. Esses pontos aqui em relação ao meu sistema de eixo, né, de coordenadas, tá? Interseção, ó, entre duas linhas. Eu tenho essa linha e essa de cá. Esse ponto daqui, ele não é um ponto extremo. Ele não é o meio de nenhuma das duas linhas, mas elas estão se cruzando aqui. Então, é esse ObjectNet aqui que é intersection, tá? Eu vou ligar esses aqui. Mais ou menos isso daqui que eu uso, tá? O resto eu chamo se eu precisar, mas isso daqui não me atrapalha eles estarem todos ligados ao mesmo tempo, né? Se eu precisar de um perpendicular, eu uso. Se eu precisar de uma tangente, eu uso. Para a gente fazer esse exercício do move, a gente vai precisar garantir que o quadrante está ligado, tá? Se esse aqui não estiver ligado, a gente não vai fazer, tá? E que o ObjectSnap em si está ligado. Se eu clicar aqui, Shift e botão direito, ele vai me mostrar também os ObjectSnaps. Só que esse clique daqui, ele é temporário. Eu estou aqui com uma linha que eu vou desenhar daqui. E eu quero pegar o perpendicular a essa linha. Perpendicular eu não trabalho com ele ligado, porque você acaba usando menos e vai ligar eventualmente. Eu aperto Shift e Enter, clico aqui em perpendicular, e agora, ó, ele só tem o perpendicular, ó. Ele só está ativando o perpendicular, dessa reta ou dessa. O endpoint ele não está pegando. Isso vai valer só para esse próximo clique, tá? Eu vou clicar aqui no perpendicular, ele vai fazer para mim. E ele vale só para esse clique próximo, né? E aqui com Shift Enter também, eu tenho aqui os settings. E aqui eu tenho todos esses, que é a mesma coisa daquela outra interface que eu abri por aqui, tá? Então, para fazer esse exercício, eu tenho que estar com o quadrante ligado, que é esse bichinho daqui. E isso daqui do lado é o símbolo que aparece, ó. Essas coisinhas assim do lado são as coisas que aparecem, os ícones que aparecem para indicar qual é o snap que ele está pegando. Então, vamos lá. Eu vou fazer o move. Eu vou selecionar essas duas bolinhas de cá. Tá, eu vou chamar o comando move primeiramente. E vou clicar nessa bola, clicar nessa segunda e clicar Enter ou barra de espaço, tá? Aí ele está perguntando qual é o ponto base. Eu quero mover esses bichinhos de forma que esse ponto daqui, ó, vai parar aqui, tá? Eu quero mover daqui para cá, esse daqui. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui no quadrante. Ele moveu. E aí eu teria que fazer a mesma coisa com esse olhômetro aqui. Move daqui para cá. E aí ele moveu certinho nessas duas chamadas de comando. E eu cheguei nesse mesmo desenho que eu tenho aqui do lado, certo? Trabalhando com precisão, tá? Com os snaps. Quis fazer aqui. Para mostrar outra coisa. Olha a sequência que eu fiz. Eu chamei a tecla Move e ele entrou, o programa entrou, o comando entrou num estado inicial que é o Select Object. Isso vai acontecer em vários comandos, tá? E aí, se eu selecionasse, por exemplo, esses três, eu poderia vir aqui com o Shift e clicar em um dos objetos
para desselecionar o objeto que eu selecionei errado, tá? Se eu selecionasse, sei lá, botasse Move Enter, tivesse com esses dois aqui, eu fico com um espaço no programa para acertar minha seleção. Aqui eu tenho que desselecionar esse e acrescentar o de cima, e depois dar o Enter para passar de fase do comando, tá? Então, isso daqui é importante da gente entender. Como funciona, para outros comandos vai ser até mais importante. Mas assim, o AutoCAD ele também, modernamente, ele tem uma outra abordagem para o Select Object, que é o Select First. Nas duas vezes que eu mostrei aqui, eu selecionei os objetos, eu chamei o comando e depois selecionei os objetos. A gente pode fazer na ordem inversa. Ó. Eu seleciono os objetos e aperto M e Enter. Ele já pulou a primeira fase do Select Objects, tá? Ele não está mais selecionando objetos. Ele já está na fase de especifique o ponto base, tá? Aí eu clico aqui e aqui. E eu vou selecionar aqui de novo, apertar M Enter. Ele já pulou a fase de selecionar objetos. Ele admite que se eu já selecionei aqueles objetos, eu já fiquei aqui sem comando nenhum, né? Selecionei os três, depois eliminei um. Eu já acertei minha seleção antes de chamar o comando. Ele assume isso e quando você chama o comando, ele vai direto para a segunda parte do comando da execução. Isso é importante entender essas duas maneiras de trabalhar, tá? Se o seu AutoCAD está configurado todo certinho, ele vai funcionar nesse modo que ele chama, acho que de Pick First. Gosto chamado Pick First aí, que ele funciona assim legal, tá? Esse é o comando Move. E o comando... Oi? Já era, né? O tempo voa quando a gente está se divertindo.